Amados, sou o reverendo Adair, pastor da igreja Ele Vive Church, e hoje nós vamos dar continuidade à nossa reflexão aqui pelo nosso canal, Aprendendo com Deus. E hoje, a reflexão que nós temos aqui hoje é para responder a pergunta de alguns irmãos a respeito do batismo com o Espírito Santo e da regeneração. Regeneração e batismo com o Espírito Santo. A pergunta é, a regeneração é a mesma coisa que o batismo com o Espírito Santo? Não, nós podemos dizer que dentro da nossa visão pentecostal, regeneração é uma coisa e batismo com o Espírito Santo é outra coisa completamente diferente. Então, nós queremos explicar à luz do texto a respeito da regeneração e também a respeito do batismo com Espírito Santo de Deus. As pessoas, às vezes, para algumas pessoas, quando a pessoa aceita Jesus e é batizada nas águas, ela já passou então pelo processo do batismo com o Espírito Santo. Mas, na verdade, nós percebemos que há duas coisas aqui que nós precisamos entender. Em primeiro lugar, nós vamos partir do princípio da regeneração. Regeneração é o ato de recriar aquilo que está morto. Então, Jesus, quando ele se apresenta, tem um encontro com Nicodemos. Jesus Cristo, ao receber elogios da parte de Nicodemos diz para ele: mestre, ninguém pode fazer o que tu fazes se Deus não é com ele. E Jesus então responde a ele: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então Jesus está falando aqui do processo do novo nascimento, do nascer de novo. Nascer de novo pela água e pelo Espírito. Isto é, nascer do alto, é nascer de Deus. Então, aqui nós entendemos como o processo da regeneração. O segundo texto que nós podemos olhar para ele é o Evangelho de João, capítulo 20, no verso 21 e 22, quando Jesus ressuscita dentre os mortos. E ao ressuscitar dentre os mortos, Jesus se apresenta aos seus discípulos e diz para eles: olha, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. Recebei o Espírito Santo. E soprou sobre eles. Então aqui nós entendemos que Jesus está recriando os seus discípulos, os seus seguidores, para uma nova vida, uma nova aliança com ele. Quando nós olhamos para o livro do Gênesis, no capítulo de número 2, verso 7, Deus cria ao formar o homem do pó da terra, ele sopra em suas narinas e o homem se torna alma vivente. O homem então ali ele é criado por Deus. Mas o homem peca, o homem cai no pecado, o homem se afasta de Deus. E Jesus Cristo agora vem e ensina, Jesus faz milagres, Jesus faz grandes coisas e Jesus Cristo morre. E se Jesus Cristo tivesse morrido e não tivesse ressuscitado, estaríamos perdidos. Mas Jesus ressuscitou dentre os mortos, apareceu aos seus discípulos e soprou sobre eles a nova vida em Cristo. É por isso que Paulo nos disse, quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Então, aqui nós entendemos que é uma nova criação em Cristo Jesus, o Senhor. Quando nós olhamos para o texto das Escrituras Sagradas, que se encontra na palavra de Deus, a carta de Paulo escrita a Tito, Paulo vai falar aqui da regeneração, que não foi pelas obras
foi pelas obras dos homens, mas foi pelo poder do Espírito Santo. E ele nos deixa isso aqui bem claro, aqui em Tito 3, verso 5. Não por obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante a lavagem da regeneração e da renovação pelo Espírito Santo. Então, a obra da regeneração aqui feita pelo Espírito Santo de Deus. E Paulo nos afirma isto. Partindo para o segundo assunto, que é o batismo com o Espírito Santo, que se deu lá em Atos Apóstolos, do capítulo de número 2, nós podemos ver que Jesus Cristo fala sobre o revestimento de poder que os seus discípulos receberiam. E quando nós vamos para o Evangelho de Lucas, no capítulo 24, 49, Jesus Cristo fala ali que os discípulos seriam revestidos de poder. Eles seriam revestidos de poder. E quando nós olhamos então para Lucas, o evangelista Lucas é bem detalhista, né? E ele deixa aqui no seu evangelho, e depois também em Atos dos Apóstolos ele vai também falar do mesmo assunto. Então aqui em Lucas 24, 49, está escrito aqui, nós vamos dar uma olhadinha no texto, aqui o texto sagrado. Envio sobre vós a promessa de meu Pai, ficai na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Promessa do Pai aqui, referida por Jesus, que está registrada lá em Joel capítulo 2, verso 28, fala do Espírito Santo, que seria derramado sobre toda a carne. E o Senhor Jesus está reafirmando aqui a promessa do Pai para os discípulos, quando nós chegamos também em Atos dos Apóstolos, do capítulo 1, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 4, Jesus também agora, antes da sua partida, antes de subir ao céu, Jesus Cristo fala com seus discípulos. Aqui em Atos 1, 4, ele diz, Lucas registra, e certa ocasião, quando estando comendo com eles, ordenou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouviste. Mais uma vez aqui, Jesus está falando da promessa, que seria então o batismo com o Espírito Santo, que a regeneração, e agora seria o batismo com o Espírito Santo. Atos 1:8, Jesus fala para eles o porquê desse revestimento. Veja que o revestimento de poder, que Jesus está dizendo, batismo, assim como João batizou com água, Jesus batizaria com o Espírito Santo, tem um propósito. E o propósito do batismo com o Espírito Santo, o revestimento de poder, é que os discípulos pudessem se tornar testemunhas de Jesus. Porque o versículo 8 do capítulo 1, Jesus está dizendo para eles, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, o propósito do revestimento do batismo com o Espírito Santo seria exatamente que os discípulos pudessem testemunhar e realizar a obra pelo poder do Espírito Santo de Deus e por meio dos dons que o Espírito Santo de Deus lhes concederia.
Então, aqui em Atos capítulo 2, versículo 4, se cumpre esta escritura. E quando eles estavam reunidos ali no cenáculo, o Espírito Santo veio sobre eles e eles passaram a falar em outras línguas, assim como o Espírito Santo lhes concediam que falassem. Ali em Atos dos Apóstolos tem esta afirmativa. Então aqui nós percebemos que há dois eventos distintos: regeneração, o ato de nascer de novo, e o revestimento de poder com propósito da realização da obra que o Senhor entrega na mão daqueles que servem a Ele, daqueles que vivem para Ele. Então, a sua pergunta é a mesma coisa, o batismo com o Espírito Santo e a regeneração? Não, são duas coisas distintas dentro da visão, dentro da nossa visão pentecostal, há duas coisas completamente separadas: regeneração e batismo com o Espírito Santo ou revestimento de poder. Através do revestimento de poder, o falar em outras línguas, os discípulos então agora são espalhados por todos os lugares depois da perseguição de Saulo, e eles começam então a levar esta mensagem de vida, esta mensagem de paz. Deus possa abençoar você. Se esta reflexão abençoou você e trouxe esclarecimento para você, que você possa, meu amado, dar o like e compartilhar com outras pessoas que também saiba a diferença entre batismo com o Espírito Santo e regeneração, nascer de novo em Cristo Jesus, o Senhor. E que o Senhor Deus possa abençoar sua vida em nome de Jesus.